Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo e bem-vinda a esse nosso novo vídeo em que falaremos sobre a filosofia do homem Jesus. Nesse vídeo nós iremos focar naquele personagem galileu humano que viveu há mais de 2000 anos e encantou e encanta pessoas ao longo do tempo. Nesse vídeo, então, nós não faremos uma reflexão teológica. Haja vista que há várias religiões, né? Então, para não ser injusto, eu teria que fazer um vídeo para cada religião. Mas há um conceito que nós do pensamento complexo utilizamos da teologia cristã. De acordo com os dogmas cristãos, Jesus é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% humano. Isso é a natureza hipostática de Jesus. Nós da complexidade dizemos que o ser humano, ele é 100% cultural e 100% biológico. Então nós também temos essa nossa natureza hipostática. Esse vídeo, ele faz parte de uma série de vídeos em que a minha querida e amada professora Isabel Petralha e eu daremos sobre o livro Meus Filósofos de Edgar Morin. Nesse vídeo nós iremos ver como Edgar Morin ele bebeu de alguns filósofos e pensadores ao longo da sua história, como esses pensadores ajudaram Edgar Morin a tecer o pensamento complexo. De Jesus, nós iremos ressaltar três pontos. O primeiro é o amor, o segundo é a compaixão e o terceiro, o perdão. Lembrando que Edgar Morin ele é judeu, assim como Jesus, né? Então ele vai ler Jesus como um judeu. Ele vai ler Jesus como aquele que professa a mesma fé. É bom ressaltar que Jesus ele é uma pessoa que sempre ele motivou pessoas. Ele sempre deixou pessoas apaixonadas. Aqui na primeira foto nós temos a figura de São Francisco de Assis, aquele que fez uma reforma religiosa dentro do próprio catolicismo, né? Então São Francisco ele pegou, ele foi viver junto aos pobres, ele tinha um grande amor à natureza, né? Então ele tem alguns versos, orações em que chama o sol de irmão sol, irmã lua. Ao lado de São Francisco, nós temos um outro reformador, né? Lutero. Lutero, ele vai se indignar contra a indulgência, ele vai indignar contra algumas atitudes da igreja naquele momento e ele vai criar uma nova religião. E embaixo nós temos o Papa Francisco, que hoje é um dos maiores estadistas que há no nosso tempo, e Edgar Morin, né? Então isso mostra que Jesus, desde o seu início, ele apaixona as pessoas. A figura de Jesus, ela vai apaixonar tanto crentes como não crentes, tanto pessoas de fé como pessoas que se dizem ateias, né? Há uma frase atribuída a Tertuliano do século II que diz o seguinte: olha como eles se amam. Então, Tertuliano, olhando os cristãos, aquele movimento era um movimento que reproduzia amor. E é isso que nós iremos buscar nesse vídeo. Antes de entrar em Jesus propriamente dito, eu gostaria de dizer um pouquinho de mim, aquele que vos fala, né? Em especial para aquelas pessoas que não me conhecem. Eu cresci numa cultura muito pesada, numa cultura muito forte, em que o elemento religioso ele estava muito presente. E por azar o meu, esse elemento religioso era de uma religião muito pecaminosa, era uma religião que Deus, ele estava lá apenas anotando os meus pecados. Para quê? Para numa vida pós-morte ele me recompensar ou me dar o castigo eterno. Além disso, Deus era um castigador, né? Então ele estava sempre olhando e sempre anotando esse
as minhas falhas. Além disso, eu cresci com a crença em fantasmas, em mulas sem cabeça, lobisomem. Então isso era complicado, né? À noite eu não dormia, ficava com medo desses seres, né? Esses seres que me foi passado eram seres assombrosos, seres do mal, né? Infelizmente eu não tive um mundo encantado de fadas, gnomos e outros seres, o Gasparzinho, Fantasminha Camarada, né? Então, quando eu descubro essa figura de Jesus, é uma coisa que me dá muita alegria, tá? Saber que Jesus era bom, que Jesus estava do lado daqueles que precisavam. Isso me encheu de muita alegria. Isso foi para mim libertador, tá? Agora, a partir daquele momento, eu teria uma fé de transformação, uma fé que visava o bem, não a condenação. Então, até hoje, quando eu estudo qualquer filósofo, por exemplo, Aristóteles, eu pego o texto do Aristóteles e penso como esse texto pode ser libertador. Eu penso como esse texto pode trazer alegria, tá? Essa é a minha função, passar alegria, passar libertação através do conhecimento. Haja vista que a ideologia ela bloqueia esse acesso. Então, eu ouvia sobre Jesus, eu lia sobre Jesus, mas mesmo assim eu não conseguia entender Jesus. Eu não conseguia entender esse lado humano, esse lado bom de Jesus. Jesus, ele viveu na Palestina, né? Por volta do século zero, né, desculpa, do ano 1, nesse momento histórico, a Palestina estava sob julgo do Império Romano. Tanto é que quem crucificou Jesus foram soldados romanos. Jesus ele é perfurado por um centurião romano, né? Abaixo tem alguns livros para aquelas pessoas que desejam aprofundar movimentos populares no tempo de Jesus e arqueologia, história e sociedade na Galileia, né? Então, nesse período havia vários movimentos messiânicos, havia vários messias, várias pessoas que propunham a libertação da Palestina, de Roma, né? Então, por exemplo, Barrabás provavelmente ou era do grupo dos Zelotas ou dos Iscariotas, né? Ele defendia uma revolução armada contra Roma. E Jesus, ele é um Messias que ele vai pregar algo diferente que nós iremos ver agora. O primeiro aspecto de Jesus que eu vos chamo a atenção é as bodas de Caná da Galileia, né? Houve uma festa de aniversário, Jesus foi convidado. Nessa festa acabou o vinho, né? Jesus transforma a água em vinho, né? Isso simboliza a alegria, a paixão que Jesus estava trazendo para a humanidade. Mas aqui eu gostaria de ressaltar apenas o lado humano de Jesus, né? Jesus era aquela pessoa que estava sempre no meio do povo, né? Então não era aquele Messias que estava separado da vida comum das pessoas. Ele estava junto com aqueles que ele gostava. Um outro aspecto, né, que eu chamo a atenção é Jesus e a samaritana. Lembrando que a samaritana, ou o grupo dos samaritanos, era um grupo político, religioso, que eles não se davam bem com os judeus. Eles tinham uma querela com os judeus, né? Então Jesus ele é aquele que acolhe aquela pessoa que era mal vista na sociedade. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, o nosso primeiro aspecto de Jesus é que esse Jesus ele está sempre no meio do povo e ele vai acolher todas as pessoas, né? Inclusive aquelas que eram mal vistas pela sociedade.
tal como a samaritana, tal como o cobrador de impostos, tal como as pessoas que naquela época tinham lepra, né? E a lepra não tinha cura. Então Jesus é aquele que acolhe as pessoas. Quem são essas pessoas? Todas elas. Um outro aspecto da vida de Jesus que é muito conhecido é sobre Jesus e a mulher adúltera, né? Esse adúltera eu coloco aqui entre aspas, porque nós não encontramos na Bíblia o homem que cometeu adultério junto a ela, né? Nessa época, como eu havia dito, o Império Romano dominava a Palestina e era muito comum o estupro de mulheres. E naquela época, como ainda hoje, infelizmente, quando uma mulher sofria abuso sexual, a sociedade culpabilizava a mulher. Não sei como foi o caso, né? Mas aqui nós vemos Jesus tendo um grande amor por essa mulher, né? Ele pega, as pessoas queriam apedrejá-la, né? Ele entra na frente, fala assim: olha, quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Segundo o texto bíblico, as pessoas vão indo embora, né? Do mais velho ao mais novo, né? Também lembra um pouco a história da música da Geni, né? Que o nosso querido Chico Buarque, ele canta tão bem, né? Jesus é aquele então que vai proteger as pessoas da tortura. Jesus vai proteger as pessoas para que nada de mal aconteça a ela. Isso eu estou falando do homem Jesus, tá? E segundo o texto bíblico, esse foi um dos motivos de sua condenação. Um outro aspecto que eu chamo muito a atenção é o amor ao próximo, né? A figura ao lado, ela traz a passagem do lava-pés, né? Então Jesus, além de ser aquele que ama o próximo, é aquele que está a serviço do próximo. O último aspecto que vos chamou a atenção é sobre o perdão. Jesus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, ou seja, nós temos que perdoar as pessoas no número infinito. Isso, para Edgar Morin, é um dos principais ensinamentos de Jesus. O número 70 na Bíblia, né, ele significa plenitude, perfeição, né? Então, por exemplo, nós temos os 70 descendentes de Noé, 70 famílias, 70 línguas, 70 nações, né? O povo hebreu ficou 70 anos no cativeiro na Babilônia. Moisés escolhe 70 anciões para ajudá-lo, né? Durante a travessia do deserto, há 70 palmeiras que vai servir de sombra para o povo judeu. Então, esse número 70, ele é simbólico, né? E o número 7 também, né? O número 7, ele vai representar a criação, né? A criação, segundo o relato bíblico, foi feita em 7 dias, né? 7 é a soma de 4 mais 3, né? 3 representa o divino, Deus que é santo 3 vezes, né? E 4, os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, primavera, outono, inverno, verão, né? Então, o 3 representa o que é divino e o 4 que é humano. Quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, isso é de um ensinamento muito profundo, né? Olha só, gente, esses aspectos que eu relatei aqui, né? Amor ao próximo, não ter preconceito, estar em defesa daqueles que precisam e, em especial, o perdão. Isso que parece ser algo simples, nos é tão difícil, né? É tão difícil de nós vivermos, tanto na época de Jesus como agora. Esses estão presentes, então, na obra de Edgar Morin. Edgar Morin bebe desses conhecimentos de Jesus. Além de Morin, teremos outro, né? Então nós no curso nós falaremos de um outro pai espiritual. Quem é
dele, de Buda, né? Nós iremos falar da compaixão de Buda, como Buda entende a natureza, como Buda entende a natureza e o divino. Gente, você que chegou até agora, curta o nosso canal, por favor, dá aquele joinha, nos siga aqui no YouTube, nas redes sociais. E em breve nós estaremos com esse curso, né, dos meus filósofos de Edgar Morin. O curso se iniciará no dia 8 de maio e irá até o dia 26 de junho, tá? Às 8 horas, via internet, pelo Zoom, na nossa plataforma do CEP Edgar Morin. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo em que falaremos sobre o filósofo Descartes. Tchau, tchau, gente. Obrigado.